O assunto principal, o tema central deste mês no Jefa é Revivendo as Bases do Saber Espírita. E hoje à noite nós vamos falar sobre os princípios básicos. Lógico, muita gente pode dizer assim, mas a gente já cansou de escutar sobre princípios básicos. É verdade. Todo aquele que realmente estuda a doutrina espírita, né, que já pegou todos os livros, eu tenho certeza que vocês já pegaram todos eles, né, das obras básicas, já viram todos eles, já estudaram, então estão por dentro de princípios básicos. A gente vai somente fazer assim uma panorâmica. É como se nós fôssemos assim relembrar algumas coisas desses princípios básicos, ok? Tem alguns livros aqui que eu pedi emprestado na biblioteca, já para dizer a vocês que eu vou citar alguns livros, alguns deles estão aqui e que eles têm na biblioteca, que vocês podem pegar para ler. E tem este aqui, que também vai ser citado, que é A Caminho da Luz, que esse tem na livraria, que pode ser adquirido, né? Então, vamos lá. A cada princípio básico, nós vamos usar um trecho de um livro, ok? Porque aí vocês vão se ligar onde está aquele princípio básico, onde vai ser fácil encontrar, né? Mais fácil. Então, a gente começa com o livro Espiritismo Básico, que é esse aqui, ó, do Pedro Franco Barbosa. Esse livro, gente, é ideal para quem quer conhecer mas muita coisa de doutrina espírita, porque, inclusive, ele faz assim algumas diferenciações entre o que é doutrina espírita de verdade, ou seja, o que é espiritismo, e o que são outras seitas. Ele faz a descrição neste livro. Então, é muito importante. Não tem para vender, só tem para emprestar na biblioteca. Então, neste livro, nós vamos encontrar o seguinte. Ele diz assim, o espiritismo é uma doutrina espiritualista de características próprias e, como toda doutrina, tem princípios básicos que precisam ser observados. Nada mais justo, né? Que a gente, se a doutrina tem princípios básicos, eles devem ser observados. Então, os princípios básicos, vamos só relembrar, né? Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, né? Pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos, certo? Então, a gente vai dar uma panorâmica em cada um desses princípios, tá? Então, vamos começar. Deus. A questão número 1 do Livro dos Espíritos é a pergunta mais curta do Livro dos Espíritos. A pergunta mais curta é a número 1. Que é Deus? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é a 625, Jesus. Né? É bom a gente saber dessas coisas, né? Quer dizer, não vai alterar em nada, mas é bom a gente saber que existe pesquisa dizendo quantas perguntas tem, quantas respostas, quantos comentários, né? E como Kardec organizou isso tudo. Então, que é Deus? É a questão número 1. Que é Deus? Aí ele diz, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, certo? Só que a palavra Deus, antigamente, nos primeiros tempos, ela tinha uma outra conotação, porque vocês lembram que o Espiritismo é a terceira revelação, não é isso? Mas antes a gente teve a primeira, que foi Moisés, a segunda, que foi Jesus, né? Então, lembrem, né, vamos lembrar que antigamente, aquelas civilizações bem antigas, e sobre essas civilizações antigas, quem gosta de história, saber como é que o mundo foi criado, como é que surgiu o sol, como é que surgiu o mar. Então, quem quiser saber disso, o livro é esse aqui, tá? A Caminho da Luz. Então, Deus era uma palavra que tinha vários significados.
Então, tudo aquilo, isso em resumo, tudo aquilo que era desconhecido, ou que eles não entendiam como que aquilo funcionava, era chamado Deus. Então, a gente tem, no Egito, por exemplo, a gente tinha o Deus Sol, né? Que é o Ra, Deus Sol. Mas em outras civilizações, nós tínhamos eles tinham vários deuses. Eu digo nós, porque muitos de nós estávamos lá, né? Desde lá do Egito, muitos de nós estávamos lá. Então, nós tínhamos essa coisa de chamar Deus a tudo aquilo que a gente não entendia, não sabia o que era. Deus Sol, não sei como é que ele é, só sei que ele brilha, então ele é um Deus. Então, tudo aquilo que a gente não entendia era um Deus. Então, era muito generalizada essa palavra, né? A palavra Deus era muito generalizada. E vários deuses existiam, inclusive de coisas mesmo materiais. Né? Mas aí, quem quiser saber mais, vai no livro, que vai encontrar os deuses todinhos lá de Roma, né? Lá, tem todos os deuses que eles consideravam. Então, cada um interpretava do seu jeito essa palavra. Cada um interpretava do seu jeito. Então, isso foi ao longo do tempo, né? Vocês lembrem que quando Moisés veio como primeira revelação, ele trouxe o quê? A ideia do Deus único. Não foi isso? Só que o Deus de Moisés era um Deus vingativo, rancoroso, um Deus muito humano, né? Porque era um Deus que punia, né? E castigava até a terceira e quarta geração daqueles que o aborreciam. Então, imagine a imagem que se tinha de Deus, né? Um Deus que fica zangado, um Deus que tem preferências, um Deus que que castiga, né? Então, esse era o Deus. E Moisés, ele veio com aquela tarefa de trazer a ideia do Deus único. Mas o Deus de Moisés ainda era um Deus de justiça, né? Porque foi isso que ele veio trazer, justiça, porque não existia isso. Então, a justiça, Moisés trouxe. E é na justiça que a gente vai encontrar aquelas citações que ficaram aí na história. Olho por olho, dente por dente. Né? Então, Moisés mostrava um Deus único, mas que esse Deus ainda tinha algumas características muito humanas. Então, era um Deus que tinha até algumas preferências, porque para determinados povos ele facilitava as coisas, mas para outros não. Então, a gente vê que ainda era uma ideia errônea. Mas Moisés, ele tinha a tarefa de botar a justiça. Deus, justiça. Porque naquele tempo não existia justiça, né? A gente sabe que existiam muitos escravos, né? O povo hebreu era escravizado, tudo isso. Então, na segunda revelação, que já foi com Jesus, então Jesus já mostrou o quê? Um Deus Pai, né? É o Deus que era o amor. O Deus que era a justiça. Né? Esse foi o Deus que Jesus nos trouxe. Né? Aquele que nunca perde a sua condição de pai, embora nós percamos a nossa de filhos. Mas ele jamais perde a de pai. E observa com muito cuidado tudo aquilo que nós fazemos. A gente dá até para imaginar, assim. Às vezes a gente conversando assim, né, brincando, aí a gente diz assim, como é que está a minha ficha lá em cima? Porque tudo está assim, tá anotado. Tal dia eu estava no Jeff assistindo reunião. O tema foi esse, né? Então, aí você vai e faz alguma coisa. Aí chega lá, peraí, nesse dia você não estava lá? Você não escutou? E por que você não fez? Né? Porque tem a diferença entre você fazer porque não sabe, porque não conhece, e você saber porque você escolhe fazer. É o livre-arbítrio, não é isso? Mas vamos em frente. Aí, qual a prova da existência de Deus?
E está lá nas obras básicas, né? No axioma, onde se diz que todo efeito tem uma causa. Aí tem uma historinha para contar para vocês. Tinha um beduíno é um árabe nômade lá do deserto, e esse beduíno, ele orava 3 vezes por dia para Deus. E um dia, um viajante com ele, perguntou para ele, por que você ora tanto para esse Deus? Você sabe se ele existe? E para que você ora tanto? Fica perdendo tempo aí orando para esse Deus. Aí ele disse, não, porque eu sei que ele existe. Aí, e como é que você sabe que ele existe? Aí ele diz, pelas obras. Aí o viajante pergunta, de que maneira? Aí ele diz, olha, a gente conhece uma carta, né? A gente conhece a carta pela letra de quem escreveu. A gente conhece uma joia pelo joalheiro que lapidou. Ou seja, alguém fez aquilo que a gente está vendo. Então, é por isso que eu acredito que Deus existe. Aí o viajante diz assim, mas como? Não me convenceu não, como? Aí ele diz assim, olha, vamos prestar atenção. Tudo aquilo que não é obra do homem, só pode ser de Deus. Então, veja, as estrelas lá no céu. Qual foi o homem que subiu e botou as estrelas lá em cima? Isso é obra dos homens? Se não é obra dos homens, é obra de Deus. E por isso eu acredito em Deus e oro por Ele. Ou seja, Deus é uma grande incógnita, né? Nós ainda não temos essa condição de entender Deus. A gente tem de sentir Deus. Compreender Deus. Bom, mas eu estou falando antes do tempo. Vamos lá. Os atributos de Deus. Né? Porque já que a gente não conhece, né? A gente não sabe exatamente como ele é, então vamos colocar os atributos dele para ver se assim fica mais fácil. Então, quais são os atributos de Deus? Alguns que eu peguei. Ele é infinito e eterno. Ele é incriado e absoluto. Ele é imutável e imaterial. Ele é onisciente, ou seja, sabe tudo. Ele é onipotente, ou seja, pode tudo. E ele é onipresente, ou seja, está ao mesmo tempo em todos os lugares, além de ser soberanamente bom e justo. Logo, a gente não pode compreender Deus, mas a gente pode sentir Deus. No livro Cristianismo de A a Z, nós vamos encontrar algumas definições que tentam mostrar como Deus, fazer a gente imaginar, mesmo que de longe, como é que seria. Aí tem assim, ó, Deus é o centro para o qual convergem e onde vão terminar todas as potências do universo. Deus é o centro para o qual convergem e onde vai terminar todas as potências do universo. Aí, para Sócrates, Deus é a razão perfeita. E para Platão, ele é o bem. Então, são algumas definições que a gente tem de Deus, né? Mas ainda no mesmo livro, o Espiritismo de A Z, diz assim, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Ou seja, a gente pode sentir Deus, né? A gente sabe que ele existe pelas obras que a gente vê, né? Que não foi fruto do trabalho do homem. Então, esse foi o primeiro, né? O princípio básico, que é Deus. Deus criou e cria até hoje, certo? Deus não está lá sentado de braços cruzados, né? Então, a gente tem muitas religiões e seitas e etc., que acham que Deus criou e acabou.
né? Criou o mundo e pronto. Agora está descansando. E a gente sabe, né? Nós espíritas sabemos que não é bem assim. Mas, vamos lá, imortalidade da alma. Deus criou-nos espíritos imortais. Certo? Somos imortais. E Ele nos criou para que a gente evoluísse. Qual foi o propósito de Deus? Como é que a gente vai saber? Ele resolveu criar e povoar o universo para que aqueles espíritos, criação sua, eles evoluíssem, eles crescessem e eles mudassem, né, as situações, as ocorrências. Aí tem no livro Reencarnação e Imortalidade, do Hermínio Miranda, tem dizendo assim: a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. A mais falada e também a mais ignorada é o que acontece depois da morte. Por que é que tanta gente tem medo de morrer? Porque não sabe o que vai acontecer depois, né? Mas também tem outros que esperam que ao morrer, né, porque é morrer mesmo, não é desencarnar, é morrer, eles dizem morrer, que ao morrer eles vão para o céu, se foram bons, vão para o inferno, se foram maus, e ficam no purgatório, se não fizeram nem muito bem, nem muito mal, né? Então, a gente imagina esses espíritos, quer dizer, morreu. Antigamente, os espíritos, né, quando eles chegavam do outro lado, eles chegavam esperando o que? Uma recompensa. Se lembram que ia ter não sei quantas virgens para cada homem, né? Então, era uma coisa assim de você vai fazer coisas boas para poder você chegar lá, estar ao lado de Deus e ter essa recompensa, né? Que era uma recompensa muito material. Mas era assim que era falado, né? Então, essa, estranhamente, é a menos entendida até agora. Quem é que veio dar uma luz sobre a morte ou sobre o desencarne? A doutrina espírita, né? Mas não vamos atravessar as coisas aqui. Vamos continuar com a imortalidade da alma. No livro Encontro Marcado, Chico Xavier diz: a imortalidade é a essência da vida. Então, somos seres imortais. Fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos. Mas isso também vai lá para o lado dos espíritos. Na Gênese, no capítulo 13, item 4, a gente vai encontrar o seguinte: o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre. Ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Então, essa é a definição de espírito, né? Então, passamos do segundo. Se somos espíritos e fomos criados para a evolução, nós precisamos evoluir. Aí vem outro princípio básico: pluralidade das existências. Por que pluralidade das existências? Porque em uma existência só, nós não seríamos capazes de evoluir. Numa existência só, imaginemos... Não, também não vou falar isso agora. Isso vai lá para o outro princípio básico. Mas veja, somos espíritos imortais, já tivemos várias existências. Essa não é a primeira, nem vai ser a última. Teremos muitas outras, até que as nossas limitações, até que as nossas deficiências, elas sejam superadas por quem? Por nós. Então, o trabalho é meu, né? O trabalho é meu. Então, se eu preciso evoluir, eu tenho que fazer a minha parte.
E isso é em todos os sentidos, viu, gente? Em todos os sentidos. E quando a gente vê hoje o mundo do jeito que está, a gente percebe como ainda estamos longe dessa evolução. Pelas coisas que a gente faz com o próprio planeta, né? Pelas coisas que a gente faz, acabando aí com as matas, as nascentes. Então, a gente vê o que é que nós estamos fazendo com o planeta. Aí depois a gente vai se queixar. Ah, mas está calor demais, está frio demais. Mas quem causou isso tudo? Quem foi que provocou? Fomos nós, né? Mas nós estamos aqui para evoluir. E já estamos muito melhor do que fomos em existências anteriores. Vamos lembrar disso. Estamos hoje muito melhores, porque, olha, nós estamos numa casa espírita, nós já conhecemos muita coisa desse outro lado da vida, nós já aceitamos muita coisa e nós já procuramos praticar, mesmo que a passos lentos e curtos, mas a gente já tenta praticar algumas coisas que a gente aprende com a doutrina, certo? Então, ó, espíritos mortais, para evoluir, a evolução demanda tempo, não vai ser feita da noite para o dia. E por esse motivo é que nós precisamos de ter várias existências. Imaginemos uma coisa. Nas existências anteriores, ainda bem que a gente tem o esquecimento do passado, né? Porque nós não iríamos conseguir viver com tantas lembranças de tantas existências que nós já tivemos, né? Se bem que, de vez em quando, né, surge uma luzinha no fim do túnel, né, Sônia? Aí surge uma luz no fim do túnel, aí a gente termina... Quando a gente percebe, puxa vida, agora que eu tenho que trabalhar mesmo, foi isso que eu fiz? Eu fiz isso, eu fiz. Você fez. Mas porque você também não conhecia, né? Você ainda não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, tudo é uma questão de conhecimento. O que é que o Espírito de Verdade diz? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Porque a gente tem que estar lado moral, o lado intelectual, são justamente o que? As duas asas, está lá em um dos livros. As duas asas com as quais a gente vai ascender a outros mundos, né? Mas vamos lá. E sabemos hoje que estamos todos subordinados à lei de causa e efeito, tá? Nós temos livre-arbítrio, nos equivocamos várias vezes nessas outras existências, deixamos muita coisa para trás, prejudicamos muita gente, magoamos muita gente, puxamos o tapete de muita gente, numa linguagem bem popular, né? E aí ia ficar assim mesmo? Não, Deus perdoa, então ele vai passar uma borracha em cima de tudo aquilo que a gente fez nas existências anteriores. E não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Muito bem, então nós colhemos o que nós plantamos. Então, o que nós estamos fazendo hoje é plantar para o nosso amanhã, para a nossa próxima existência. Porque o que nós somos hoje é o resultado do que nós fomos ontem. É a soma, de todas as conquistas, de todos os defeitos, né, de todas as virtudes. Está tudo aqui. Somos nós. Nós somos isso tudo. Então, como nós somos isso tudo, isso está tudo onde? Gravado no perispírito, não é isso? Se está gravado no perispírito, existe lá alguma coisa para a gente resgatar, para a gente espiar até às vezes. Mas não apenas resgatar e espiar, também para construir. Porque a gente não tem só que passar uma existência inteira só para resgatar e espiar, não, gente. Espera aí. A gente já perdeu muito tempo, então vamos tratar de construir também, né? Vamos tratar de construir também, porque aí a gente ganha tempo. E aí o que acontece? Ontem
eu era. Hoje não sou mais, porque hoje eu tenho o conhecimento. Amanhã, com o conhecimento que eu tenho e com a prática daquilo que eu estou aprendendo, porque não basta saber, tem que praticar, não é verdade? Esse negócio da gente estar somente na cabeça, só na cabeça. E as mãos? Né? Então, a gente vai ter que praticar para poder a gente ir avançando nessa evolução, para a gente ir conquistando esses espaços. E quando a gente está num grupo familiar, é onde a gente percebe as diferenças. Muitos bastante heterogêneos, raros homogêneos. Por quê? Porque existe uma coisa chamada reencarnação. E esta reencarnação nos coloca novamente em contato com aqueles com os quais nós convivemos. E dependendo do que nós fizemos lá no passado, nós teremos o resultado hoje. Então, por que a gente tem filhos na mesma família, mesma educação, mas um filho tão amável, tão amorável, né? tão preocupado com a gente, tão carinhoso, e tem outros que, se pudesse, nem olhava para a gente? Alguma coisa a gente fez, gente. Nós não podemos nos vitimizar. Olha, a doutrina diz que a pior coisa que a gente pode fazer é dar uma de vítima, porque nós não somos. Todos nós já nos equivocamos em algum momento da nossa existência. O grau de equívoco, aí a gente não sabe. Mas, pelas condições que a gente recebe uma nova existência, a gente tem uma ideia. Imaginem só, a gente está agora na época do Enem, imagine só aquelas pessoas que estuda e não passa. No outro ano, estuda, não passa. E não é por falta de condições, né? A família dá condição, ele tem como estudar, ele frequenta boas escolas. Mas eu não sei se vocês lembram que saiu uma reportagem de um rapaz de 17 anos, se eu não estou enganada, no interior, que esse rapaz, ele estudou em escola pública a vida inteira, ele morava na roça, estudou a vida inteira, sabe Deus em que condições, né? Candeeiro, sem luz elétrica, dificuldade, não tinha transporte, quer dizer, todas as dificuldades esse rapaz enfrentou. E o que é que ele fez? Prestou vestibular e passou para 5 faculdades. Inclusive fora do Brasil. O que é isso? É porque Deus privilegiou ele, foi? Porque ele morava lá na roça, foi por isso? Não. É porque ele, espírito, já tem um cabedal que ele conquistou em outras existências. E por isso é bastante uma luzinha assim, ó, para que tudo venha à tona de novo, de maneira intuitiva, e aí as pessoas ficam com tanta facilidade para determinadas coisas. Tem pessoas que têm muitas facilidades para determinadas habilidades, têm muitas habilidades, outras não têm, e tem muitas que têm, assim, as competências que são muito diferentes entre as pessoas. Por quê? Porque nós temos um passado, porque nós já aprendemos. O que é que a gente vai levar daqui? O que é que a gente vai levar desta existência? Somente aquilo que a gente aprendeu. Somente aquilo que a gente conquistou. Só o conhecimento. Jesus não dizia? Eu vou, mas enviarei um Consolador que ficará eternamente convosco. Não foi isso? Quem é que fica eternamente conosco? O conhecimento. O conhecimento que a gente adquire, ele não se perde. Ele pode ficar esquecido em algum lugar aqui, né?
por conta das nossas atividades na presente existência, por conta da nossa história, da história de vida que a gente tem que levar na presente existência, então ele fica lá, guardadinho. Mas, às vezes basta um simples toque para que aquilo tudo venha à tona, e aí a pessoa se revela com habilidades extraordinárias. E como é que ela conseguiu? Ela tinha... Nós não sabemos a nossa capacidade. Não dizem aí que a gente não usa o cérebro do jeito que devia usar? É a ciência que diz, e é verdade. Então, a gente não sabe. A gente não sabe as nossas conquistas. A gente pode imaginar quais foram as conquistas que nós já tivemos pelas nossas realidades atuais. Quem tem facilidade para matemática, quem tem facilidade para português, quem tem facilidade para escrever, quem tem facilidade para medicina, tudo isso é porque são conquistas anteriores que estão em nós, porque são nossas, ninguém tira. É a única coisa que ninguém tira de nós é o conhecimento. Por isso que é tão importante a gente estudar, né? Então, ainda na pluralidade das existências, existe um livro que se chama De Kennedy ao Homem Artificial. Eu procurei aí na biblioteca, mas esse livro é muito antigo, até eles têm, mas está emprestado. E nesse livro, ele diz o seguinte, o autor diz, reencarnação é a lei que determina venha um espírito habitar sucessivamente vários corpos e somente ela explica as diferenças materiais, morais e espirituais entre os homens e somente ela engrandece a Deus e torna perfeita a sua justiça. Deus é soberanamente bom e justo. Ele dá a cada um de nós o que cada um de nós necessita como aprendizado, certo? Bom, outro princípio básico. Pluralidade dos mundos habitados. Isso é história, né? Isso é história. Só que a ciência já está aí procurando descobrir se tem vida em outros planetas. Não estão? Tem gente aí pagando até já para ir para Marte, né? Já para ir para outros planetas, já tem gente pagando para ir. Porque acha que tem, né? Vê um filetinho de água lá que parece água, não, lá deve ter vida. Então, muito bem. Pluralidade dos mundos habitados. Kardec perguntou, são habitados todos os globos que compõem o universo? E aí os espíritos responderam, sim. E o homem terreno está longe de ser, como imagina, o primeiro em inteligência, moralidade e conhecimento. Nossa, essa foi forte, não foi? Imagina uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, lendo uma resposta dessa. Não vai aceitar. Olha como é que os espíritos respondem. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Isso está no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 3, na questão 55. Isso tudo é para que a gente possa depois buscar, né? E Jesus dizia, e está lá no Evangelho, capítulo 3, item 1, Jesus dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele ainda acrescenta, né? Se não tivesse, eu já tinha dito. Mas eu vou preparar essas moradas. Foi isso que Jesus disse para a gente, como segunda revelação, né? Muito bem. Aí no livro de Kennedy ao Homem Artificial, ele diz assim, a reencarnação pode dar-se na Terra ou em qualquer outro mundo, dentre os bilhões a que chamamos planetas e estrelas. Tem vida em outros planetas? Pela resposta, né? Por que Deus iria só fazer
habitar um planeta pequeno como o nosso? Se tem tantos outros maiores. Por que privilégio? Privilégio nosso? Por quê? Se Deus não tem, ele não dá esse privilégio, né? Ele é justo com todos. Então, lógico, né? Só que as condições são iguais? Não. Mas por quê? Vamos lá. Nesse livro aqui, A Caminho da Luz, tem uma parte, eu acho que vocês já ouviram falar sobre os exilados de Capela. Capela era um planeta que chegou num ponto de evolução tal que muitos espíritos que habitavam lá não podiam mais ficar lá porque estavam atrasando o desenvolvimento dos outros, que já tinham alcançado a moralidade, a ciência, a intelectualidade. Então, está parecendo com alguma coisa? Não sei, né? Está parecendo com a Terra, né? Hoje. Por quê? Capela chegou, logicamente, passou por esse estágio de provas e expiação, entrou num estágio maior e chegou num ponto que já não podia mais admitir determinados espíritos habitando nela. Porque os fluidos daqueles espíritos não se harmonizavam mais com os fluidos do planeta, que já estava bastante evoluído. E aí o que aconteceu? Esses espíritos foram exilados de Capela. Ou seja, saíram de um mundo maravilhoso. E Jesus está aqui nesse livro, viu? Ó, gente, Caminho da Luz. E Jesus foi para esses espíritos, chegou junto deles e convidou esses espíritos para virem para onde? Para a Terra. E Jesus disse, preciso de ajuda, né, para esse novo planeta. Então, ele é muito rude, é muito grosseiro, está no seu início. E para vocês vai ser uma prova muito dura. Lógico. Imagina sair de um planeta nesse nível para vir para a Terra. Naquele início, o homem lá de Neandertal, por ali, até antes disso, sei lá. Aí a gente vê o quê? Jesus convidou esses espíritos que foram exilados deste planeta para virem para a Terra. E agora está acontecendo a mesma coisa com a Terra. A Terra está passando por um processo de renovação. Já entrou, né, em algumas décadas aí, já entrou nesse esquema de regeneração. Mas vai levar muito tempo ainda para chegar a ser um planeta de regeneração. Mas já está havendo uma seleção natural. O que é que vocês pensam que são esses desastres coletivos? Esses desastres naturais, logicamente, parte causada pelo homem, mas Deus não perde nenhuma oportunidade. Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele não perde nenhuma oportunidade. Então, não é para acontecer, vai acontecer, então vamos aproveitar para que alguns resgatem aquilo que eles precisavam resgatar. Nesse livro que eu falei, de Kennedy ao Homem Artificial, tem aquele pessoal, muito antigo já, aquela população de Biafra. Tem muita gente nova aqui, então talvez não lembre como era, né, aquelas pessoas. Era de uma coisa que dava dó da gente ver. É como a gente vê agora, por exemplo, os índios. Naquela condição dos índios, era a condição de Biafra. E aí, nesse livro, de Kennedy ao Homem Artificial, o autor foi buscar a razão por que aquilo acontecia com aquele povo. E ele, no livro, ele conta qual é a razão. E eu não vou contar. Vocês vão procurar este livro em algum lugar aí para poder ler na íntegra o que é que aconteceu para que aqueles espíritos viessem naquela condição. Muito bem. Então, a casa do Pai, portanto, é o universo, ok? Só que tem
O espírito, ele ora está encarnado, ora ele está desencarnado. Então, esses mundos que Jesus falava, as moradas que Jesus falava, elas vão variar de acordo com o grau de evolução de cada habitante. Todo mundo sabe que Maria, né, a mãe de Jesus, mora em Sírios. É tão evoluído, mas tão evoluído que Maria está lá. Quando é que a gente vai chegar lá? Bom, por enquanto a gente quer chegar em nosso lar. É o projeto mais audacioso. Vamos chegar em nosso lar, né? Eu quero um lugarzinho lá em nosso lar. Mas será que até isso a gente vai conseguir? Chegar em nosso lar? Vai, depende da gente, né? Porque se a gente mudar o comportamento, se a gente tomar atitudes novas, hábitos novos, comportamentos voltados para o bem, lógico que nós vamos evoluir mais rapidamente. Vamos estar com uma bagagem que, se a gente for falar em termos materiais, seria assim: aquele que tem muito dinheiro vai para um hotel 5 estrelas. Aquele que não tem dinheiro nenhum, ou tem pouco dinheiro, vai para uma pousada. Não é isso? São as gradações. Os mundos também são da mesma maneira. Quem tiver uma bagagem que se adeque àquele mundo, vai para lá. E o que acontece com a Terra hoje? Hoje, o nosso maior projeto e o nosso maior objetivo é voltar para a Terra quando ela for um planeta de regeneração. Porque a gente não sabe nem se vai conseguir isso. Porque muitos já estão sendo impedidos de voltar à Terra, de reencarnar na Terra. Porque a Terra já conseguiu um estágio que não é essas coisas todas, mas já está um pouquinho melhor. E tem espíritos que estão, digamos, a Terra está aqui e a evolução do espírito está aqui. Né? Então, se a Terra está aqui, ele, ao desencarnar, não vai poder voltar para cá, não. Ele vai ter que ir para daqui para baixo. E isso vai servir para ele tanto de resgate, porque é um resgate, mas ao mesmo tempo é uma construção. Olha os exilados de Capela, as 4 grandes civilizações que nós tivemos. Egito, Índia, né? Tudo, aquelas civilizações. Quem fez aquilo tudo? Aquelas pirâmides. Como é que foi feito? Como é que pode? Né? Então, aqueles espíritos que vieram de Capela, certamente, foram eles os artífices de tudo aquilo que a gente encontra hoje ainda de grandioso daquela época. Mas eles construíram, não construíram? Eles não deixaram um legado? Deixaram. Deixaram o legado? Acabou. Voltaram para a Capela. Dizem os espíritos que dos capelinos não tem mais nenhum na Terra. Todos já voltaram para a Capela. Então, agora é conosco. Nós que estamos aqui na Terra, vamos voltar para ela quando ela for um planeta de regeneração. Vamos batalhar para isso. Tá? Perseverança no bem, pensamentos positivos, ações para o bem, mudança de comportamento, atitudes positivas, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, respeitar a individualidade que cada um de nós é. Se nós fizermos essa parte aí, a gente está fazendo a nossa parte. Aí a gente vai ter uma esperançazinha de ir lá para nosso lar. Caso contrário, a gente vai para um outro lugar onde a nossa bagagem, ou seja, o nosso poder aquisitivo, em termos de conhecimento, nos proporcione. Quem assistiu o filme Nosso Lar, viu, né? Deve estar lembrado de todas aquelas situações, né? Do umbral, onde André ficou. Quer dizer, e por que André foi uma pessoa terrível? Não, mas o que é que ele fez? Ele, como médico, ele destruiu a própria vida, ou seja, foi um suicida
inconsciente, por isso que chamavam ele de suicida lá, e ele dizia, não, olha a responsabilidade da gente com o nosso corpo. Porque esse corpo é uma vestimenta. Quando já terminar o fluido vital que tem nele, a gente vai embora. Mas nós, espíritos, continuaremos aprendendo, trabalhando na espiritualidade. Bom, então vamos agora para o último princípio básico que nós trouxemos hoje, né? Comunicabilidade dos espíritos. Ora, se os espíritos estão ora aqui, ora lá, e se os laços consanguíneos, segundo o Evangelho, são os que realmente importam, então, lógico que aqueles que foram os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos amores, vão estar sempre querendo entrar em contato conosco. Eles estão sempre perto da gente e nos ajudando. Às vezes a gente não percebe, porque para isso precisa de uma condição diferente, né? Mas vamos lá. Aí Kardec vai e pergunta na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Porque nós estamos cercados de espíritos desencarnados. Uns para nos ajudar, para nos socorrer quando a gente precisa, mas outros para cobrar as dívidas que nós temos com eles. Então, quando a gente vê a diversidade que a gente tem no mundo, né? E quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Porque o perdão que Deus dá ao espírito é fazer com que ele reencarne. Para que ele, numa nova existência, ele possa fazer tudo aquilo que ele não fez na outra. Mas os espíritos se comunicam? Claro que sim. Os de lá e os de cá. Se bem que dizem, né? No meio espírita diz assim, o telefone só toca de lá para cá, né? Ou seja, porque Moisés proibiu, né, a comunicação. Só que no tempo dele era usada para fins, né, que não eram dignos. Então, hoje, nas nossas reuniões mediúnicas, no nosso meio espírita, aí quando alguém diz assim, eu queria tanto falar com meu pai, eu queria tanto que minha mãe me mandasse um recado, eu queria tanto... Aí a gente diz, olha, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, se nós tivermos condições, nós receberemos, mesmo que não seja uma ajuda ostensiva, como acontece, e é esse ponto agora que a gente vai falar bem rápido, que é a mediunidade, né? Como é que eles se comunicam? Através do fenômeno mediúnico, que é uma disposição orgânica. Não é privilégio de castas, nem privilégio de povos, nem privilégio de religiões. É uma disposição orgânica. Do mesmo modo que a gente tem a de ver, a de ouvir, a de falar, tem alguns que têm essa faculdade mediúnica. Então, é através destas pessoas que são chamadas de médiuns. Né? Médiuns. Mas médiuns mesmo, médiuns que usam a mediunidade com Jesus. Porque outro dia nós estávamos conversando a respeito disso e alguém lembrou do filme Ghost. Muita gente assistiu, né? E no filme Ghost, tinha uma pessoa que estava apavorada. Não queria nem saber dessa história de comunicação de espírito, porque dizia assim, o quê? Eu estou quieta no meu canto, de repente vem um espírito e pula em cima de mim? Olha a imagem que ficou, né? E a gente sabe que não é assim. É bem mais complexo do que isso, né? Precisa de afinidade, precisa de trabalho, precisa de assiduidade. Então, o fenômeno mediúnico, ele acontece de todos os tempos. Tem as pitonisas na antiguidade. Então, todas essas pessoas eram médiuns.
E cada uma usava a mediunidade da maneira como entendia. Então, mediunidade e médiuns é assunto para outra história, né? Então, a gente vai concluir relembrando assim, a gente relembrou assim, né? Somente rapidamente esses princípios básicos, mas a gente vai concluir com o Evangelho. Vamos lá. Espiritismo e Evangelho. O Espiritismo e o Evangelho são a sustentação da nova era de concórdia e fraternidade que todos esperamos após a grande transição que estamos vivendo. Nos conscientizemos que estamos vivendo uma grande transição. E que, se nós fizermos a nossa parte, ela vai se dar mais rápida. Portanto, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E com isso, nós conseguiremos dar passos, mesmo que pequenos, mesmo que tímidos, mas nós vamos conseguir a tão sonhada evolução, né? Esses degraus que a gente ainda vai ter que subir. Mas vamos ficar felizes, porque nós temos hoje o conhecimento da doutrina espírita, que já nos puxa as orelhas quando a gente quer fazer alguma coisa, né? O grilinho da consciência já grita lá: ei, você aprendeu isso, está fazendo errado. Então, graças a Deus que nós temos essa doutrina que acolhe, que consola e que esclarece. Graças a isso é que nós vamos ter mais rapidamente, se fizermos a nossa parte, essa evolução e esse planeta de regeneração que todos nós ansiamos. Vamos ficar felizes, ok? Já caminhamos bastante. Ainda temos um grande caminho pela frente, mas já fizemos muito. Então, vamos ficar felizes, porque já fizemos muito, já conhecemos bastante. Agora, a cada um segundo suas obras. Muita paz para todos.